Olá, pessoal! O mês de julho chegou e ainda estamos distantes da pandemia, mas muito próximos com a presença de Deus na nossa vida. O meio virtual nos aproxima e a palavra de Deus diz que Ele está no nosso meio, onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está. Mas também Jesus disse que está individualmente com cada um de nós. Quando Jesus se despediu do seu breve período que ele passou na terra com os discípulos, ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós não estamos sozinhos. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus que Ele deixou, nos invade, nos alegra nessa manhã. Vamos adorar, vamos honrar ao Senhor, porque Ele é o Senhor que atravessa conosco todos os dias, inclusive na pandemia. Vamos adorar. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, louvando ao Senhor. E nesse momento eu quero convidar você a louvar a Deus, declarando que Ele está conosco. Amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu vou ler o Salmo 138 e o versículo 3, que diz: Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Então, neste momento, Senhor, nós vamos clamar a Ti, porque é de Ti que vem a força e a coragem para seguirmos em meio a essa pandemia, Senhor. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em comunhão com os meus irmãos, eu estou aqui, Senhor, meu Deus, clamando a Ti, Senhor, meu Deus, porque é como esse salmo diz, né, que o Senhor vai nos responder e nos dar força e coragem. Pai, eu entrego, Senhor, meu Deus, neste momento, esse momento de pandemia ao qual nos encontramos, Senhor. Os pacientes que estão acometidos, ó Pai querido, com essa enfermidade do Covid-19. Senhor, muitos aguardando leitos, passando, Senhor, meu Deus, por essa enfermidade em casa. Senhor Deus, com febre, Senhor, falta de ar e aguardando, ó Pai querido, um leito no hospital para ser internado. E aqueles a qual já se encontram internados, Pai. Senhor, neste momento,
Passa nos hospitais, nos lares, ó Pai querido, até mesmo nas ruas, ó Pai. Aqueles a qual não têm um lar, Senhor, mas estão acometidos com esta enfermidade, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, também tem os pacientes que estão, Senhor meu Deus, acamados com outras enfermidades, ó Pai. São câncer, Pai querido, coração, problemas cardíacos, ó Pai. Senhor meu Deus, e tantas outras enfermidades, Senhor meu Pai. Guarda esses enfermos, Senhor meu Deus. Senhor, para que eles não venham ser acometidos, ó Pai querido, com outras enfermidades, Senhor meu Deus, internados. Senhor, Tu és todo-poderoso e nós cremos que Tu podes, ó Pai querido. Nós estamos clamando e neste momento o Senhor pode estar lá, Senhor meu Deus. O Teu Santo Espírito passando, ó Pai querido, em cada, Senhor meu Deus, enfermo, em cada setor ali, ó Pai. Senhor, Teus acompanhantes também, Senhor, que se encontram neste momento, muitos desesperados, porque não sabem o que fazer. Senhor, porque estão ali aguardando até fora do hospital, porque não pode estar ali acompanhando, Senhor. Senhor, tenha de misericórdia, passa o Teu bálsamo, acalma, Senhor meu Deus, os corações dos acompanhantes, Senhor. Que eles venham receber boas notícias, ó Pai. Aqueles que estão aguardando, Pai querido, notícias do UTI, do CTI, da ala dos queimados. Pai, em nome de Jesus Cristo, seja com eles, ó Pai, acalma seu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, cobre com Teu sangue também os trabalhadores ali, Senhor, meu Deus, do HFAG, dos hospitais em geral, Senhor. Pai, tem ali os que fazem a limpeza, os que levam o alimento, aqueles que preparam, Senhor, meu Deus, o alimento, os que trabalham na lavanderia, Senhor, na portaria. Pai, em nome de Jesus Cristo, guarda eles, ó Pai querido, para que eles venham, Senhor meu Deus, terminar o dia de trabalho e também não levar enfermidades para seus lares. Acoberta eles, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Tem os militares, ó Pai, que também fazem esse serviço. Militares médicos, aqueles que ficam lá, Senhor meu Deus, no portão do HFAG, Senhor meu Pai. Senhor, ajuda eles. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eles não venham ser acometidos com as enfermidades, ó Pai. Concede a eles, Senhor, meu Deus, calma. Concede a eles, ó Pai querido, um amor, para que quando os pacientes, os acompanhantes entrarem, eles estejam ali com um sorriso, ó Pai querido, para receber. Visita suas famílias, dai força, Senhor, meu Deus, e vigor a eles, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, os capelões, muitos, ó Pai querido, que estão desejosos de fazer a obra do Senhor nos corredores dos hospitais e se encontram, ó Pai querido, impedidos, ó Pai, neste momento. Não pode, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, visita suas famílias também. Senhor, visita, Pai querido, os filhos, os pais, os irmãos, visita toda a família dos capelões, ó Pai. Concede a eles a cada dia mais força, Senhor, direção do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que de alguma forma a palavra que eles levavam, Senhor, meu Deus, que é a palavra do Senhor, essa palavra venha a ser alcançada ali nos corredores dos hospitais, até mesmo dos presídios, porque, Senhor, meu Deus, os capelões estão em tantos outros lugares, não só nos hospitais, ó Pai. Seja com todos os capelões, ó Pai querido, deste nosso Brasil, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai querido, o Hemocentro. Senhor, visita o Hemocentro, visita as crianças que entram ali, todos que se encontram em tratamentos, ó Pai querido. Senhor, os trabalhadores, os médicos, os enfermeiros, técnicos, ó Pai amado. Senhor, seja com eles. Também, Senhor, meu Pai, acoberta com Teu sangue, protege-os, ó Pai querido, de infecções. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que não venha faltar medicação, Senhor, meu Pai, que não venha faltar o material, que não venha faltar, Senhor, meu Deus, o essencial, Pai querido, para eles trabalharem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Visita o Hemocentro, os idosos, ó Pai querido, os idosos ali, Senhor, na casa de repouso do HFAG. Ó Senhor, muitos se encontram, ó Pai, desejosos de ver os seus filhos e não podem. Senhor, ainda mais com essa pandemia a qual nós encontramos, Senhor. Se muitos já não recebiam visitas, ó Pai querido, ainda mais nesse caos ao qual se encontram, Senhor. Mas o Senhor diz
que quando nós clamamos, o Senhor nos responde. E nós temos essa fé que o Senhor está nos ouvindo, está nos respondendo, ó Pai. E nos concede força e coragem. Conceda força, coragem, meu Pai, aos idosos, aos enfermos ali do Hemocentro, Senhor, meu Deus, aos capelões, aos trabalhadores, ó Pai querido, ali do HFAG, Senhor, meu Deus, tanto os civis como os militares, Senhor, os acompanhantes dos pacientes, os próprios pacientes que se encontram ali, Senhor, meu Pai, em suas camas neste momento, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, é essa oração que eu te faço, ó Pai. Senhor, crendo que o Senhor está nos ouvindo, Senhor. Eu creio, Pai. Nós temos fé que o Senhor já está respondendo ao nosso clamor. E é em nome de Jesus Cristo que eu louvo, agradeço e engrandeço o teu nome. Amém. Olá, hoje eu quero trazer uma mensagem para o seu coração que se chama Isolamento e Avivamento. E eu quero ler o texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse foi um grande avivamento, o maior avivamento até então já ocorrido no meio do povo de Deus. Porque ali estava sendo inaugurada a igreja do Senhor, a eclésia de Deus, a eclésia de Cristo. O Espírito Santo derramado agora dentro, distribuído para a igreja e agindo dentro de cada cristão, de cada crente. E aqueles discípulos falhos, fracos, medrosos, que se viam até então sem muito entendimento do que Jesus explicava, depois desse momento, eles cheios do Espírito Santo, causaram reboliço nesse mundo. Viraram esse mundo de cabeça para baixo, fazendo a obra do Senhor nessa terra, dando continuidade ao ministério de Cristo. E isso é lindo demais, porque Deus ele confia à igreja a sua obra. A grande obra que ele tem para fazer nesse mundo é através de nós. Igreja do Senhor. E esse texto é muito interessante para trazer na realidade que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas hoje não aguentam mais o isolamento, há flexibilização de algumas cidades, mas inclusive os cultos estão sendo ainda limitados, com distanciamento, todo mundo de máscara. Muitas pessoas ainda com medo de frequentar os cultos, as igrejas sem poder trabalhar com a liberdade que tinha antes. Então, se parece muito com o que estava acontecendo nesse texto aqui, nesse período, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos passaram a ser uma espécie de foras da lei, os seguidores daquele Jesus, o enganador. Então, Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E nesse dia, no texto que nós lemos, no dia de Pentecostes, eles foram revestidos de poder do alto. O Espírito Santo veio sobre eles. E eu creio que um grande avivamento, um grande enchimento do Espírito Santo virá sobre a igreja após esse período de coronavírus. Eu creio de todo o coração que um grande avivamento está para chegar para a igreja. Deus está para preparar a sua igreja para ser mais poderosa, mais atuante, mais ativa nesse mundo após esse período. Ao contrário do que muitos pensam e pregam e apregoam, não haverá uma frieza, não haverá um distanciamento devido a esse período, mas haverá um grande avivamento da igreja. Sabe? São muitas as semelhanças. O período que nós vivemos hoje com aquele período deles lá, isolados. Eles estavam isolados em uma casa. Não estavam nas sinagogas, nem o que nós chamamos hoje de igreja. Eles estavam reunidos numa casa, como nós estamos, reunidos em isolamento. E ali, com o coração sincero, aguardando o que o Senhor tinha para fazer. Mesmo sem poder enxergar nada à sua frente, porque o cenário era ruim. Jesus havia subido aos céus e deixado apenas uma promessa, que eles aguardassem. Então, com o cenário todo apagado à frente deles, eles aguardaram, obedeceram.
e veio o grande poder do Senhor na vida deles. Isso se assemelha porque nós estamos vivendo em isolamento nas nossas casas. Da mesma forma, também estamos sendo perseguidos pelo medo desse vírus. E é interessante que o texto que nós lemos fala que línguas como de fogo pousaram cada uma sobre cada um deles. E o fogo, é interessante essa analogia do fogo, porque para haver fogo tem que haver 3 elementos básicos: calor, combustível, que é aquilo que vai queimar, e oxigênio, ar. Para poder haver fogo tem que haver esses 3 elementos. E é muito interessante nós observarmos isso, porque se liga nessa revelação. Nós somos o combustível. Nós somos aquilo que vai queimar. A língua de fogo pousa sobre cada um de nós. Mas antes, a palavra de Deus disse, no versículo que nós lemos, no versículo 2, que um vento encheu toda a casa, ou seja, o oxigênio necessário para que aquele combustível queime. E precisa haver o que mais? Calor. Eu acho que você já entendeu que para o grande avivamento que Deus tem para fazer na sua vida, mesmo no meio do isolamento, você precisa se dispor como um combustível a queimar para o Senhor. Você precisa ter um calor dentro de você, ter uma chama dentro de você ali em forma de brasa ainda, preparada, coração queimando, coração ardente, como dizia John Wesley, preparado para receber o grande vento impetuoso do Senhor. E o Espírito Santo, a palavra Espírito Santo no Novo Testamento, a palavra pneuma, que significa simplesmente isso, vento, sopro. E o grande Espírito do Senhor soprando em você, e esse calor que há em você, que é o combustível, junta os 3 elementos, combustível, comburente, oxigênio e calor, para fazer uma chama para esse mundo. E é interessante que nós percebemos que nesse período, as famílias cristãs de verdade, com coração sincero, têm adorado ao Senhor nas suas casas, têm clamado ao Senhor e feito cultos no lar, coisa muito importante que a igreja trouxe de volta, que o Senhor trouxe de volta à sua igreja nesse período. E família é um instrumento poderosíssimo de Deus, porque a família é uma célula, é uma pequena célula da igreja do Senhor. É através das famílias que Deus começa a agir dentro de uma comunidade, que começa com o conjunto dessas famílias, conjunto de comunidades, agir na nação, agir no planeta. Deus quer começar a trabalhar no seio das famílias. Ele quer que pais se voltem para os seus filhos e os filhos para os seus pais. Que haja aí famílias quebrantadas de coração para perdoar, para amar uns aos outros e assim estarem aptas para pregar o evangelho puro e verdadeiro do Senhor. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que é o último texto do Antigo Testamento, como se fosse uma transição do Antigo Testamento para o Novo, olha o que o profeta Malaquias diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Famílias reatadas, unidas, crentes no Senhor, chamas ardentes a começar nos lares para contagiar essa terra, preparar o terreno para a vinda do grande dia do Senhor. O terrível dia do Senhor, que será muito ruim para os que não creem, mas uma grande bênção, um dia muito esperado e um dia glorioso para nós que cremos. Eu quero abençoar a sua vida com essa palavra, que ela penetre o seu coração, que você esteja preparado para o grande avivamento que Deus quer trazer nessa terra através de você. O grande avivamento que Ele quer fazer a começar da sua família. Não cobre o seu pastor, não cobre mais a liderança, essa época já acabou. Está na época de nós preocuparmos, de sermos os pastores, pastoras dos nossos lares e submissos aos nossos líderes, com famílias reunidas,
estarmos trazendo um grande avivamento para essa terra. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Que Deus aqueça o seu coração. Que Deus cause um grande avivamento nessa terra através de você. Que Deus te abençoe grandemente em todas as áreas da sua vida. No nome de Jesus. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor de quem tem, que já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor Deus está em todos os momentos da nossa vida. Vamos orar então. Deus, nós te agradecemos por esse período na tua presença. Obrigada porque a tua alegria invade o nosso coração, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, inclusive aquele que está sozinho fisicamente, o Senhor é família com ele. E é assim que nós te pedimos, que nesse período que nós vamos enfrentar, que o Senhor continue nos abençoando, alegrando o nosso interior, nos fazendo olhar para frente, como diz o livro de Provérbios, olhando para frente, olhando para Cristo, para os bons propósitos que o Senhor já declarou na nossa vida. Senhor, nós te exaltamos e recebe toda a nossa adoração, que o grande amor de Jesus que nos envolve, o amor de Deus que nos protege, que nos guarda, a graça de Cristo que vai à frente desembaraçando o nosso caminho e a doce, terna consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.